Sejam bem-vindos ao Santuário do Bom Jesus. A primeira ermida foi construída no século XVI. Este edifício data do século XVIII e é um exemplar notável do barroco no nosso país. E você vai ficar a conhecê-lo por dentro. Este edifício foi concluído em 1811, portanto, já a princípio do século XIX. É uma obra do engenheiro Carlos Amarante, uma encomenda do arcebispo Dom Gaspar de Bragança. O altar é a representação do Calvário de Cristo. O funicular do Santuário de Bom Jesus data de 1882 e acompanha a monumental escadaria deste santuário. São 654 escadas entre capelas e também estátuas. E eu estou de partida. O preço do bilhete é de 2 euros ida e volta, são cerca de 270 metros de viagem e eu vou acompanhá-la. Geograficamente está localizado Sé de Braga e agora é só conhecer este tesouro. É mesmo assim, não é, Fernando? É um tesouro que está aqui misturado entre a tradição da arte sacra e também esta apresentação contemporânea. Completamente, é verdade. O Tesouro Museu foi inaugurado em 1930 e está desde então instalado na Casa do Cabido, uma casa do século XVIII mandada construir pelo arcebispo Dom Rodrigo de Morateles. O Tesouro Museu foi recentemente alvo de um grande projeto de remodelação e ampliação. Aliás, hoje os visitantes podem observar, podem visitar vários núcleos e desde logo o primeiro núcleo é dedicado à vida de Cristo, ou pelo menos a alguns momentos da vida de Cristo. O momento da Anunciação, portanto este primeiro que podemos observar na primeira sala, da Natividade, Infância, Paixão e Morte e depois avançando para o segundo núcleo, que é dedicado à história da Igreja em Braga, que nos é contada pela mão de alguns arcebispos. Centramos-nos aqui só nesta sala para as pessoas também perceberem um pouquinho daquilo que estamos a ver. Portanto, aqui tem a ver com a relação materna, não é? Entre Maria e o menino. Exatamente. Aqui podemos observar várias esculturas de diferentes materiais da Virgem com o menino. Presida esta sala a imagem de uma Nossa Senhora com o menino sob a invocação da Virgem do Leite. É uma peça executada em calcário ou também que podemos denominar de pedra de Ansá, que é da zona de Coimbra. E é uma peça de 1513. Foi uma encomenda do arcebispo Dom Diogo de Sousa para ser colocada no exterior da Capela Mor. E é uma referência, portanto, nesta sala, quem passa por cá. E também não é muito normal ver uma virgem a amamentar. Exatamente. Esta especificamente, portanto, é uma invocação da Virgem do Leite. E eu aproveitava também e salientava este presépio que está logo aqui no início da sala, que entretanto o Sérgio vai correndo estas belíssimas imagens que aqui temos, que é um presépio de um pormenor. Exatamente, ele quase parece uma encenação, ele está montado como se fosse um teatro, ele tem pormenores muito específicos. É da Escola Machado de Castro, uma peça que está datada do século XVIII, XIX. Fernanda, mesmo para terminar, vamos só àquelas questões muito essenciais, que é horários, quando é que fecha o museu? Portanto, o museu está aberto de terça-feira a domingo, das 9 ao meio-dia e meia e das 2 da tarde às 16h30. Isto é o horário de verão, no inverno encerra às 17h30. À segunda-feira estamos naturalmente encerrados, que é para fazer aquele trabalho de bastidores que todos os museus precisam, não é? Fernanda Rosa, muito obrigado pela sua disponibilidade. A visita é curta, mas acho que o convite é sedutor, por isso passe aqui por este museu, na Sé de Braga, e conheça o património da arte sacra, um dos mais imponentes do nosso país. A porta está aberta. E este é o Teatro Circo, existe desde 1906. No ano de 1999 sofre uma profunda remodelação que culmina no ano de 2006. A sua programação passava entre o circo, o teatro, a música e o cinema. E hoje continua a ser uma das suas orgulhosas bandeiras. E estou em crer que ainda vamos assistir a uma peça de teatro. Estavas a ser ator? Não.
Olá, gostaste do teatro? Te chamas? Simão. Simão, falava de que o teatro? De um livro de mágica. Tens um livro de mágica em casa ou não? Não. Gostavas de ser ator? Não. Também não. 2-0. Também gostaste? Gostei. É a primeira vez que fez teatro ou não? Sim. E que tal? Foi bom. Passa-se bem o tempo? Passa-se. Queres ser atriz, não é? Quero. Vamos salvar palmas para esta atriz. Quer só palminhas. Como é que te chamas? Ana. Ana, és tão gira. Gostavas de ser atriz? Gostava. Gostavas? E ter que papel? O papel principal. A ter em grande, não é? Sim. Tu gostaste do teatro? Gostei. O que é que tu gostaste mais daquilo que tu viste? Quando eles encontraram o livro de mágica. Também tens um em casa? Não. Disseram-me que tinhas, por isso é que eu vim cá. Não tinha. Mas eu vim cá só por tua causa, porque disseram-me que tinhas o livro de mágica. Não tinha, não. Expliquem-me como é que se bate palmas num teatro, que eu não sei. Como é que é? Mais forte. Mais forte. E o ator agradece. Paulo Brandão, diretor artístico, uma programação eclética. Tenho orgulho nesta afirmação. Sim, talvez seja a afirmação mais correta. Com efeito, tentamos fazer uma programação muito diversa, para um público infantil, para um público mais adulto, na área da música, da dança, do cinema também, muito em breve, na área do teatro, portanto uma programação muito abrangente, sobretudo investindo muito nos nomes portugueses, que são realmente de uma força muito grande, e pontuando a programação realmente entre aquilo que é erudito e aquilo que é mais alternativo. É esse talvez o segredo do sucesso do Teatro Circo neste momento, que felizmente tem tido muito público desde que reabriu em 2006. O teatro está mais perto das pessoas? Era sem dúvida uma aposta que faltava à Braga, o Teatro Circo. Eu lembro que o Teatro Circo teve fechado cerca de 6, 7 anos. É uma sala emblemática a nível nacional. Foi muito bem restaurada, foi uma ótima ideia. E desde outubro de 2006, eu diria que há sempre eventos quase diariamente no teatro. Vamos abrir o livro da agenda. O que é que vale a pena ressalvar nos próximos dias no Teatro Circo? Nos próximos dias, nós em agosto estaremos encerrados ao público, mas de qualquer maneira, até lá eu centraria, sem dúvida, a minha sugestão na reposição de um espetáculo dos Lusíadas, da Companhia Teatro Braga, que estará até final do mês, e também na Rita Red Shoes, que antes de encerrarmos portas, estará com um concerto, digamos, quase de fecho de verão, para retomarmos em setembro. Em setembro retomamos no dia 6 de setembro com um nome também emblemático da música portuguesa, Mafalda Veiga. Por este palco passou Beatriz Costa, Palmira Bastos, Maria Matos, muitas óperas, muitas orquestras, e ainda hoje, como é evidente, a programação pauta-se pelo rigor e pelo que é melhor na arte contemporânea. Esta sala tem lugar para cerca de 900 pessoas. Há também uma sala de ensaios e um pequeno auditório. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao estádio AXA, na cidade de Braga. Assinado por Souto Moura, é uma referência na arquitetura nacional e internacional. Muito visitado pelos adeptos e também por quem aprecia também a arte. É plantado na rocha e também no saibro. É também um exemplo de sustentabilidade. A água das chuvas é aproveitada para regar este relvado. Vamos conhecer mais detalhes. Este é o memorial do Sporting Clube de Braga, uma autêntica viagem no tempo, um clube que foi fundado em 1921. Lá dentro podem ver a primeira Taça de Portugal vencida em 65-66. Tem a bola e tudo. Por favor, entrem. O estádio AXA tem uma capacidade para mais de 30 mil pessoas. Esta bancada onde eu me encontro está plantada num maciço granítico. Foram retirados 1,3 milhões de metros cúbicos de rocha. É muita pedra.
Meus amigos, estou no coração de Brácara Augusta, quase que ouço palpitar. São as termas romanas, muita história, muita arqueologia, muito património, monumento nacional, e comigo está a melhor anfitriã, Manuela Martins, professora Manuela Martins. Muito obrigado pela disponibilidade. Se essas pedras falassem. Muito boa tarde. Estas pedras falam e contam-nos a história de umas termas públicas que foram construídas nos inícios do século II, juntamente com um teatro nas imediações do Fórum de Brácara Augusta, que se situa aqui perto. E a história que estas termas têm para contar é semelhante àquela que quaisquer termas têm para contar, porque é a história de uns banhos que se encontravam organizados de forma a permitir que os utentes pudessem fazer um circuito de passagem entre salas frias e salas quentes, onde suavam, abriam os poros, para regressar novamente aos espaços frios e poderem tomar um banho numa piscina de água fria, onde fechavam novamente os poros. Estas termas, para além das salas típicas aquecidas, frias, piscinas, que são comuns, que são equipamentos comuns em todas as termas públicas, têm uma grande palestra que se abria sobre o horizonte, portanto que na altura não tinha naturalmente a paisagem que tem hoje, e que permitia que os utentes também praticassem exercício físico ou pudessem conversar e desfrutar da paisagem. E agora informo que vamos visitar e ficar a conhecer um teatro romano. Professora Manuela Martins, um teatro descoberto quase por acaso. Foi uma descoberta de facto muito espantosa, porque quando se estava a acabar a escavação da palestra das termas, surgiu-nos este muro bastante possante, arqueado, que só podia corresponder exatamente a um teatro. Foi uma grande surpresa para todos, sobretudo porque se encontrava numa área protegida e numa área vedada, portanto num parque arqueológico. Desde aí, portanto desde 1999 até 2007, e ainda incluindo a campanha deste ano, temos estado a tentar desmontar portanto, os aterros que cobrem a estrutura e a pôr à mostra as diferentes partes orgânicas do teatro. Os teatros são edifícios estereotipados, têm uma bancada, têm uma área cênica onde, portanto, se representava, têm corredores de circulação, têm uma orquestra que tecnicamente não servia para nada, mas neste caso aqui no de Braga servia para se sentarem as elites da cidade, que não entravam pelo mesmo sítio dos outros ocupantes, e que entravam pela parte de trás, pela Basílica. Portanto, neste momento, cerca de meio teatro está escavado, o que nos permite saber as características, as dimensões do referido edifício. Fica assim, levantamos só um pouquinho a pontinha do véu para quem está lá em casa, depois passe por cá e conheça tanta história. Professora Manuela Martins, muito obrigado pela sua disponibilidade. Agora o resto é consigo. Conheça as termas romanas e também o teatro aqui na cidade de Braga.